Boa noite a todos, mais uma vez. Uma alegria estar aqui com vocês. Fazia um tempinho que a gente não vinha até aqui. Já estava com saudades. E estamos trazendo o tema que foi sugerido pela casa. E como subsídio nós temos o Livro dos Espíritos. Segunda parte do livro, capítulo 4, pluralidade das existências, falando do Espírito. O item 8º, semelhanças físicas e semelhanças morais. Nós estamos aqui todos juntos, reencarnados. Portanto, tivemos a oportunidade dos nossos pais, estamos aqui, porque nós recebemos o corpo que os pais preparam para nós, não preparam, colocam à disposição, porque quem prepara na realidade são os espíritos que fazem parte do diretório de reencarnação lá no mundo espiritual. E o próprio espírito reencarnante depois vem moldar esse corpo que está sendo preparado ali para ele. Então, muitas vezes nós temos o corpo que não gostamos, mas somos nós que pedimos, nós que preparamos, nós que ajudamos na formação dele. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos falar justamente da semelhança física e semelhança moral dos filhos. O que nós recebemos pela hereditariedade dos pais? É isso que Kardec nos traz aqui na questão 207 até a questão 217. E é interessantíssimo para a gente ver isso aqui. Na primeira pergunta, ele não começa fazendo pergunta, ele começa fazendo uma afirmação. Na questão 207, ele diz assim: os pais transmitem aos filhos quase sempre, não é sempre, quase sempre, a semelhança física, ponto, é uma afirmação. É o que ele diz. Os pais transmitem aos filhos a semelhança física. Quase sempre. Porque às vezes nós costumamos brincar e dizer assim, às vezes tem um estranho no ninho, que a gente nem acredita que é filho daquele mesmo pai. Mas olha lá, pai, mãe não tem nada a ver, filho não tem nada a ver com pai e mãe. E os outros filhos são todos parecidos, todos semelhantes. Mas é assim. Às vezes alguém que queira evoluir um pouquinho mais e ver que naquela casa, naquela família, os pais têm condições para dar a ele esse impulso, eles pedem para vir ali. E são aceitos, geralmente são aceitos naquela família. Por isso que às vezes a gente diz, é um estranho no ninho. Estranho no ninho. Mas passa a fazer parte da nossa família consanguínea. Então, depois de fazer essa afirmativa, Kardec continua, aí ele faz a pergunta. Então, os pais transmitem aos filhos, ele diz, a semelhança física. Transmitem também a semelhança moral? Não. Os pais não transmitem a seus filhos a semelhança moral. Às vezes, de pais, vamos dizer assim, imorais, cheios de vícios, nascem filhos completamente diferentes, com moralidade altíssima e sem vício nenhum. E às vezes de pais, com toda a moral, nascem filhos imorais. Porque aquilo ali é a carga genética, posso falar assim, espírita. Ele traz com ele o que ele aprendeu na existência anterior. Porque nós somos uma sequência, né? Não existe interrupção no nosso progresso. Nós continuamos sempre de onde paramos. Não existem sobressaltos, nós não damos
um pulo maior do que a perna alcança. Esse já é um ditado que fala muito bem por si só, porque nós temos que fixar o aprendizado. Isso é igual no colégio. No colégio, quando a gente estava lá, estudava e às vezes não pegava. Repetia o ano. Por quê? Porque não pode passar de ano sem aprender. Nós também não podemos passar de ano sem aprender. Por isso que se diz, o avanço é lento, para a gente poder fixar todo esse aprendizado que estão aí à disposição. Inclusive agora, novamente com a família consanguínea, só que a gente também não lembra. Ah, será que eu já tive com essa família aqui? Já. Geralmente, a questão 132 do Livro dos Espíritos fala isso. A reencarnação se dá, geralmente, com os mesmos componentes, os mesmos atores da existência passada. Claro que ali teve alguém que evoluiu um pouco mais, alçou voos mais altos, senão não podemos exigir que um preso chegue na época da sua liberdade e ele continue preso. Então nós libertamos aquela criatura para não estar mais no nosso meio. Deixamos que ele, no lugar dele, vem outro com as mesmas características dele, para poder aprender e ele passar o que nós necessitamos também. Então, vamos ver a resposta dos espíritos. Vou ler de novo a pergunta, porque já falei demais e nós já esquecemos da pergunta. Os pais transmitem aos filhos quase sempre a semelhança física. Transmite também a semelhança moral? E a resposta é não, porque se trata de almas ou espíritos, né, diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, nada mais existe do que a consanguinidade. A moralidade é diferente. Moralidade, nós chegamos aqui com a nossa bagagem e continuamos dali para frente aprendendo o que nós for aprender aqui. Nós tivemos que aprender aqui. E às vezes não aprendemos nada. Mas nunca retrogradamos, sempre é daqui para frente, nunca daqui para trás. E aí Kardec, como é muito insistente nas suas perguntas, quando se diz que o pai não transmite, os pais não transmitem a moralidade dos filhos, a semelhança moral, ele pergunta assim: mas de onde vêm as semelhanças morais que existem às vezes entre os pais e filhos? Kardec é insistente, né? Por isso que às vezes ele recebe uma resposta lá que é um puxão de orelha da espiritualidade. A gente vê muito isso aqui dentro do Livro dos Espíritos. E a resposta: são espíritos simpáticos, atraídos pela afinidade de suas inclinações. Interessante a gente falar um pouquinho sobre isso, porque as inclinações, nós já estudamos também no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala dos filhos. Qual o dever dos pais? Ter a percepção das tendências, das más tendências dos filhos e moldar ele para uma tendência melhor. Ou se ele já tem a tendência para o bem, fortalecer aquela tendência para o bem. Não é isso que nós lemos no Evangelho? Então nós temos que sempre tomar aquele cuidado de estar olhando para os nossos filhos, porque quando são novos, e a gente sempre conta uma história daqui para a gente ter essa percepção, quando são recém-nascidos, inclusive nós corremos lá para os amigos, para os parentes, para os compadres, que já são compadres, para fazer a visita, para aquele rebento que nasceu naquela família, né? Chegamos lá e ainda olhamos para aquele bebê recém-nascido e dizemos: oh, a cara do pai. Ainda bem que geralmente a gente vai com a esposa quando somos casados e a esposa salva a gente. Ela diz: é, mas os olhos são os olhos da mãe.
Porque a gente falar a cara do pai, às vezes, dependendo da criança, você vai levar algum tempo para ficar parecido com o pai e a mãe. Porque o recém-nascido é tudo igual, né? Parece que é uma bolinha só. Mas eles são tão, numa infância tão linda, tão inocente, que nós começamos a gostar demais, nos apaixonamos naquele momento por eles. E é por isso que a gente está bem próximo para perceber, enquanto eles vão crescendo, as suas tendências. Quais são as suas tendências? Muitas vezes, em atendimento fraterno, quem faz sabe disso, recebe lá uma mãe que diz assim: pois é, o que é que vocês me dizem? O que é que a doutrina espírita me diz do meu filho? Agora, com 12, 13, 14 anos. Até ontem, lá, com 10, 9, 10 anos, era um mimo. Aceitava tudo, era educado. Agora está aí, desvirtuando, não aceita mais nada. E provavelmente a atendente vai dizer: agora é ele, minha senhora. Agora é o espírito colocando as asinhas de fora. Porque ele traz a bagagem dele. E se não for moldado, se ele for um espírito que vem de uma rebeldia, ele é capaz de botar para fora, nessa existência, a rebeldia dele. Essas são as inclinações que Kardec nos fala aqui. E por isso que nós temos que tomar cuidado com eles. E simpatias, aqui diz assim: são espíritos simpáticos atraídos pela afinidade de suas inclinações. Mas nós devemos saber que nem sempre a atração se dá por simpatia. Ela se dá também por antipatia. Tentar aproximar. O nosso roteiro estava aqui na leitura. Qual é o nosso roteiro? Aprender a amar o nosso próximo. No frigir dos ovos aqui foi o que Emmanuel quis falar para nós. Tá? Vocês nascem na família para fazer isso, aquilo, aquilo. Aprender. Às vezes nós não queremos. Ainda somos também rebeldes. Estamos no mundo de expiações e provas, onde tudo mexe com a gente. Não temos aquela liberdade de pensamento que tem um espírito desencarnado. Ainda pesa em nós toda a materialidade desse mundo. E às vezes nós não aceitamos. Pronto. Eu conheço espíritas que nasceram de pais espíritas, tiveram aí 25, 30, 35 anos de espiritismo e de repente deu uma explosão. Alguma coisa desligou lá dentro da cachola e ele disse: acabou, isso não é para mim. E caiu fora. Olha só o estalo, onde é que dá. E ao contrário também. Alguém que viveu 40 anos em outras doutrinas e de repente diz: não, para aí, eu ouvi uma palestra espírita e aquilo ali me tocou, é ali que eu vou ficar. Isso acontece. Nós ainda somos assim. Por isso que muitas vezes a gente quer impor alguma coisa para alguém, principalmente aos filhos, e nós não podemos. Nós temos que conversar, tentar orientar, mostrar o caminho correto. E esse é o nosso dever. Tanto que diz aqui, que se nós não fizermos isso, se nós falhar nisso, nós vamos ser culpados. Mas também se nós tentamos, e o filho não foi pelo caminho reto, nós não temos culpa. Nós estamos isentos de culpa. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo também. Tá? Então, essas afinidades, mais o exemplo que nós podemos ter, é quando nós olhamos ao nosso redor e vemos uma família, por exemplo. Hoje a família não pode mais ter um time de futebol na família, né? Porque a família tem mais, vai ter 1, 2, 3 filhos no máximo. Se pudesse ter meio filho, teria meio filho, né? Mas na minha época era 8, 10. Nós tivemos um vizinho que teve 16 filhos. Era um time com reserva, né? Então era muita gente. Mas eu imagino assim, depois foi caindo até pelo profissionalismo, né, das mães, que não puderam mais ficar em casa o tempo todo cuidando de filhos, fazendo almoço,
e etc. e tal. Mas aquela época, quando nós vemos famílias grandes, por exemplo, família Lima, os músicos, aquela banda, todos eles na família eram músicos, tocavam algum instrumento, nasceram com aquela habilidade. Família do jogador de futebol Zico, toda a família jogava futebol. E a gente diz assim, poxa vida, todos lá, por quê? Afinidade. Afinidade. Os afins se atraem. Nós viemos nos nossos encontros espíritas. Até nos encontros espíritas a gente vê isso. Um bolinho ali, um bolinho lá, um bolinho cá. Estão falando de espiritismo? Então. Mas também estão fazendo o encontro, estão se afinando, afinizando ali, pelo que eles já têm de conhecimento. O advogado vai para um bolinho de advogado, o médico, um bolinho de médico, o engenheiro, um bolinho de engenheiro, porque o que vai fazer um médico no bolinho que eu estou? Se eu não entendo nada de medicina. Ele vai conversar sobre medicina e eu não vou saber nada, não vou saber responder ou dar o meu pitaco, como eles dão entre eles, para que ele entenda alguma coisa. Isso são as afinidades. Como eu disse, nem sempre são pelo bem, às vezes são pelas revoltas que existem por ali. Então, aqui em Florianópolis, inclusive, tem uma coisa interessante. Todo mundo conhece, nós estamos em Palhoça, Grande Florianópolis. Todo mundo conhece o bairro João Paulo. João Paulo? Bairro João Paulo. Eu não tenho certeza disso, mas eu vou dar um chute. Eu acredito que em Santa Catarina, ali seja o bairro onde existe o maior percentual de deficientes visuais. Vocês já viram lá quanto deficiente visual tem? É incrível. Nós tivemos um professor, inclusive foi nosso maestro na época do nosso coral que a gente tentou montar aí, que era cego. Era não. É deficiente visual. E eu, inclusive, fiz a pergunta para ele. Nós fomos lá visitar ele na casa dele. Eu fiz a pergunta para ele: professor João, mas por que tanto cego, tanto deficiente visual aqui? E ele, naquela carranca dele, ouviu? A gente se gosta muito. Afinidade, afinidade. É a lei da atração, isso é uma lei. E a gente se atrai. A gente passa às vezes na rua e vê alguém sem ter muita intimidade ou sem nunca ter visto e passa para o outro lado da calçada para não encontrar. Oh, não foi com a cara. Não é assim? E ao contrário também. Às vezes vê alguém e diz, nossa, que simpatia, que paz que me passou. E vai ao encontro. Não é assim? Quando vamos a uma casa espírita por aí, ou um encontro espírita, não é assim que acontece? Às vezes passamos por alguém e olhamos de lado. E às vezes vamos correndo para abraçar, querendo um abraço fraterno daquela criatura. Afinidades. Lei de atração. Que é o que nós passamos aqui. Aqui nós somos regidos por leis. Por leis. O universo todo é regido por leis. E quem está no universo, também as criaturas que aqui existem. Questão 208. O espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho após o nascimento? Porque foi dito aqui que ele não passa a semelhança moral. Então, Kardec vai lá buscar a resposta para isso. Mas então ele não vai influenciar no filho? Nós já falamos um pouco disso. Vai influenciar e muito. Vai exercer influência e muito. Tanto que nós temos o dever de conduzir nossos filhos para o lado bom. Mudar, inclusive, se tiver a inclinação má, por uma boa inclinação. Para que ele consiga alçar voos mais altos aqui. É para isso que ele nasceu ali no nosso meio. Então exerce muito. E a resposta é isso.
exerce muito, pois, como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. E não é só na família. Amigo, aquele conhecido, vizinho. Às vezes não se dá bem com o vizinho, mas também está ali do nosso lado, não de graça. Nada está ali sem utilidade. Tudo tem um fim útil. Pois bem, o espírito dos pais tem a tarefa, tem a missão de desenvolver os filhos pela educação. Isso é para ele, para nós, os pais, uma tarefa. E se nela falhar, será culpado, como eu falei anteriormente. Questão 209. Por que pais bons e virtuosos têm filhos perversos? Ou seja, por que as boas qualidades dos pais não atraem sempre por simpatia bons espíritos como filhos? Ia ser fácil, não é? Eu sou um pai bom. O Altamiro é um pai bom. Todos os filhos são bons. Ia ser fácil, não? E os malvados? Não vão aprender, fico lá. Não, malvado eu não quero aqui. Malvado vai ser filho de malvado. Não vai ser filho de pai bom. Não ia ser fácil? Era o mesmo que botar um tapete vermelho, né, e dizer, caminha por aqui que tu já vai estar no paraíso daqui a pouco. Kardec insiste nessa questão aqui. Por que pais bons e virtuosos têm filhos perversos? Ou seja, por que as boas qualidades dos pais não atraem sempre por simpatia bons espíritos como filhos? E resposta: um mau espírito pode pedir bons pais na esperança de que seus conselhos dirijam por uma senda melhor. E muitas vezes Deus os atende. Nós já falamos disso aqui também, do estranho no ninho. Às vezes tem aquele que destoa de toda aquela família, mas ele está ali para ser abraçado, para ser ensinado, para ser dirigido por um bom caminho. E nós temos que fazer a nossa parte. Questão 210. Insistência de Kardec. Os pais poderão, pelos seus pensamentos e as suas preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito, em lugar de um espírito inferior? Para começar, atrair para o corpo do filho não é bem o caso, né? Porque quando está programado, já não tem mais, o espírito está programado ali. E se ele desistir, inclusive outro espírito não vai assumir o lugar dele. O feto não nasce. Ou tem um aborto que se chama de espontâneo. Né? Então ele já vem programado de lá, já é feito um preparo. Nós, na hora do sono, na hora do desdobramento, vamos até lá, conversando com aquele que vai ser nosso filho. Não lembramos disso. Muitos lembram. Mas eu não lembro. Parecida lembra. Parecida sonha toda noite. De manhã ela passa tudo que ela sonhou, ela passa sonhei assim. Que beleza. Dava um livro já, mas ela não escreve. Eu dizia para ela, escreve isso aí, bota num livro. Mas não escreve, não adianta. Mas paciência. Também não posso impor nada para ela, né? Apesar de ser minha esposa e eu marido, ela não pode me impor nada para mim, nem eu para ela. Foi o que nós falamos ainda há pouco aqui. Não é? Então, a insistência dele, tá? Será que nós, através da prece, nós podemos atrair para o corpo do filho um bom espírito? É o que eu digo, seria fácil para nós. Ia ser fácil. Não pode. Mas pode melhorar o espírito da criança a quem dera o nascimento e que lhes foi confiada. Esse é o dever. Filhos maus são uma prova para os pais. Eu já falei aqui, acho. Às vezes alguém com 2, 3, 4 filhos, vamos dizer, pega 3 deles, abraça e diz: esses são meus queridinhos, obedientes, aceitam o que eu digo, não me dizem nada. Aquele lá é o ovelha negra. Quem é que mais precisa do abraço? São os que já são bonzinhos, nós sabendo
que ele já traz consigo aquela moral dele? Ou é aquele lá que está desvirtuado? Aquele que precisa. E nós às vezes não compreendemos, os pais às vezes não compreendem isso. Não compreendem. Ao invés de acalmar, acalentar, consolar e conduzir pelo correto, pelo caminho correto, ele cada vez distancia mais. Tu é mal educado, tu não merecia estar comigo, não merecia ser meu filho. Isso a gente ouve ainda hoje. E aí é que fica pior. Aí é que fica pior. Por quê? Por isso que Kardec pergunta aqui: podemos atrair só os bonzinhos para nós? Não. Nós temos outros deveres a cumprir na nossa reencarnação. Pode ser difícil, mas se fosse fácil, não era para nós, né? Outra pergunta, 211. De onde vem a semelhança de caráter que existe frequentemente entre os irmãos, sobretudo entre os gêmeos? Vamos ver a resposta. Espíritos simpáticos, já foi falado ali atrás. Espíritos simpáticos que se aproximam pela similitude de seus sentimentos e que se sentem felizes em estar juntos, mas não é sempre pela simpatia. 212. Nas crianças cujos corpos nascem ligados e que têm certos órgãos comuns, há dois espíritos, ou seja, duas almas? É a pergunta dele. E nós já vimos isso, né? Mas quando passa na televisão aí, aqueles corpos que são ligados e tal. Sim, há dois espíritos, há duas almas. Mas a sua semelhança faz que muitas vezes não vos pareçam mais do que uma alma só. A semelhança de pensamento e tudo mais. Mas se os espíritos se encarnam nos gêmeos por simpatia, de onde lhes vem a aversão que às vezes se nota entre eles? Não é uma regra que os gêmeos tenham de ser espíritos simpáticos. Não é uma regra. Espíritos maus podem querer lutar juntos no teatro da vida. É isso que acontece. É isso que acontece. Como um espírito já um pouco mais evoluído, às vezes cadeirante, vamos falar em cadeirante, debilitado, sem condições de mobilidade, às vezes ele pede para vir daquela forma. Pede para vir daquela forma. Porque ele sabe da dificuldade que ele tem de caminhar pelos caminhos corretos da vida, da existência terrena. E estando ali, ele terá mais dificuldade. É a mesma coisa que os suicidas. A mesma coisa que os suicidas. Ah, mas ele veio sem um braço, por quê? Aí vem um médium lá, daqueles que já tem toda essa bagagem, e diz, é porque ele suicidou-se. Ah, como fez os dois braços, porque ele continuou se suicidando. Daqui a pouco vem sem as pernas, porque continuou indo para o caminho suicida. É uma dó. É piedade que nós temos que ter. Mas é assim que às vezes se aprende. Por isso que às vezes nós achamos difícil a nossa estada aqui. Porque não é sempre com carinho, com consolo que se aprende. Às vezes precisa ser um pouco mais forte, mais pesada essa prova. Para a criatura dizer, não, peraí, eu não quero mais voltar assim. E aí ele começa, teve um cadeirante, uma fala que nos trouxe o presidente da LBA, que ele viu um cadeirante no Rio de Janeiro,
um processo de um encontro que eles tiveram lá, e o cadeirante na maior alegria, chegava a dançar na cadeira, e ele foi perguntar para ele: pô, mas tu estás aí preso nessa cadeira, e estás com essa alegria toda, tu não estás sofrendo nada? Diz ele: não, em absoluto, eu agradeço a cadeira, agradeço ter vindo assim, porque senão eu não estaria hoje trilhando um caminho correto como estou, eu já estaria desvirtuado. Isso às vezes a gente atende, né? Crianças que estão deficientes, né? Tetraplégico, e a gente vai lá e não sabe nem o que dizer para os pais, porque os pais, uns aceitam, outros de jeito nenhum. Mas às vezes é a necessidade daquela criatura, daquele espírito que vinha assim, para poder seguir um pouco mais à frente, ter um pouco mais de aprendizado enquanto estiver aqui. Meus irmãos, questão 207 a 217, eu não vou ler tudo, porque senão nós vamos ficar aqui até meia-noite. E não pode, não, também. Isso não pode. Eu vou novamente dizer a vocês que é uma alegria estar aqui com vocês, revendo vossos amigos, e que a gente, com certeza, irá se encontrar mais vezes. Agradeço os olhares carinhosos, desejo a todos um bom retorno a seus lares daqui a pouco. Muito obrigado, boa noite.